Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo renovado de estarmos aqui reunidos para a realização deste nosso estudo, de Gênesis, à luz do Espiritismo, com base nos trabalhos do nosso irmão Honório Onofre de Abreu. Sejamos felizes na nossa proposta de aprendizagem e que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Então, retomando e dando continuidade aos trabalhos, vamos retomar a leitura, capítulo 8, versículo 6. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. Semana passada nós trabalhamos o versículo 6 e vamos arrematá-lo para nós entrarmos no versículo 7. Nós chegamos a comentar sobre a janela que tinha feito. Podemos aí entender como sendo a nossa capacidade de conexão com as esferas mais superiores, e de onde recebemos a intuição, a inspiração, que é fruto de um trabalho evolutivo individual de cada um de nós nos seus esforços, na sua jornada de aprendizagem e trabalho na Terra. Então nós construímos de baixo para cima o instrumento, o recurso, e de cima para baixo vamos recebendo da espiritualidade aquelas intuições que vamos então buscando concretizar no plano físico. Então, as bases para concretizarmos os valores superiores, nós já temos em nós, representadas pelo esse número 4, da fundamentação, da base, do alicerce. Então, é como se nós fôssemos desenvolvendo a instrumentalidade ao longo do tempo, de ciclos de evolução que vão se sucedendo, e depois nós vamos, com essa base, recepcionado o que vem do alto para concretizar na Terra um novo tempo, uma nova estruturação, agora de cunho luminoso, de cunho elevado, como nós veremos aí na sequência. Porque na sequência nós vamos ver que soltamos a pomba depois voltou com o ramo de oliveira, simbolizando esse ramo de oliveira, simbolizando o resultado da fotossíntese como se fosse esse ramo de oliveira, como se fosse uma muda para uma plantação na terra, ou como se fosse um ramo para uma enxertia na árvore do conhecimento que já trazemos, conhecimento intelectivo. Nós já elaboramos a figueira, os esforços da videira, então agora nós vamos realizar uma enxertia nessa árvore do ramo da oliveira, que é o trabalho da iluminação, o trabalho da iluminação interior. Porque nós aprendemos
primeiro versículo de Gênesis, no terceiro versículo, né? Terceiro versículo de Gênesis, capítulo 1, haja luz e houve luz. Então, o trabalho, na prática, é para que haja luz. Então, 40 dias, um tempo enorme de tempo para que haja luz. 40 dias para que a luz se revele. Então, o 4 aí dos 40 dias define o meio da espiral setenária, por exemplo. O meio da espiral setenária. Quando já estudamos os primeiros movimentos de Gênesis, na formação do mundo interior, no quarto dia surgiram os luminares, lembram-se? Quarto dia, surgiram os luminares. Ou seja, no quarto dia, nós percebemos a presença dos luminares que estavam encobertos pelas nuvens. Aí nós podemos trabalhar no campo interior. Encobertos pela nuvem da ignorância, porque somos criados simples e ignorantes. E vamos, então, tomar consciência da presença dessa luz, desse luminar, para nos incentivar a desenvolver a luz própria. Lá nos primeiros movimentos de Gênesis. Depois, numa nova etapa mais à frente, nós vamos encontrar Jesus reciclando, ou, melhor dizendo, trazendo avanços nas concepções para o trabalho de iluminação. Quando é que Jesus chegou aqui à Terra? Ele chegou exatamente 4.000 anos depois de Adão, lembram-se? Adão. Em que época viveu Adão? Questão 51 do Livro dos Espíritos. 4.000 antes de Cristo. Então vejam bem, no ciclo setenário milenar da semana adâmica, Jesus se apresenta entre nós no quarto dia. Ou seja, nós vamos vendo aí o mesmo movimento numa oitava diferente, num ciclo diferente. O luminar maior se apresentando numa roupagem mais, agora, definitiva, que é o que nós vamos elaborar, para o movimento de iluminação definitivo, de libertação dos ciclos de provas e expiações. Consequentemente, entrada na regeneração, que já é praticamente o mundo ditoso. Aprendemos com Santo Agostinho que o mundo regenerador é mundo ditoso. Obviamente, porque o mundo ditoso é continuação da regeneração. Então, do mundo de regeneração para o mundo ditoso não tem solução de continuidade, é a mesma coisa. Mesma coisa. O mundo ditoso, naquela classificação pedagógica, didática de Santo Agostinho, o mundo ditoso vai ser apenas a ampliação do mundo de regeneração, ou seja, um aprofundamento, uma intensificação da felicidade. Intensificação da felicidade. Porque o objetivo é a angelitude. Então, nos mundos de regeneração em diante, nós já começamos a caminhar nas primeiras faixas da angelitude. Perfeito? Então, nós estamos trabalhando aí, ao cabo de 40 dias, ao cabo do quarto estágio, na escala setenária. Então, nós vamos, o alicerce pronto. Agora, nós podemos subutilizar o alicerce, ou podemos utilizar o alicerce também de maneira indevida, que são os movimentos aí que caracterizam o abuso de que se acresceu à vontade. Uma coisa a dizer, Luiz?
Então, quando eu ia falar me veio essa intuição também de Jesus como um luminar, né? Sim, Você falou do luminar maior, e não sei se está certo também, mas chega esse luminar grande, maior, que é Jesus, sim, para que a gente possa ter a capacidade, a partir de então, de começar a iniciar a nossa auto-iluminação. exatamente. Né? O objetivo é nos tornarmos luminares, Pois é, para dar exatamente. sequência ao que Jesus Uhum, iniciou, sim. sermos seus continuadores Uhum, e entrarmos na posse do galardão da iluminação, que é a felicidade, a paz, a harmonia, e decorrente do estado de iluminação. Então, nós estamos trabalhando aqui Noé. Noé representa, em relação a nós, naqueles tempos recuados, o grupo vanguardeiro, o grupo que alcançou, digamos, a regeneração interior naqueles tempos difíceis. Isso que representa Noé, um grupo que dos vanguardeiros, os que conseguiram do grupamento que veio em degredo para a Terra, o grupamento chamado Noé representa aqueles que conseguiram o objetivo, reciclaram-se e alcançaram o, esse posto de iluminação naqueles tempos. Hoje, nós estamos buscando aqui, nesse sexto milênio após Jesus, é como se nós fôssemos os novos Noés que estamos implementando, dando acabamento na arca, que é a casa mental, em que vivemos o dilúvio de muita complexidade no mundo, um dilúvio de muita complexidade, não é novidade para ninguém, os movimentos tristes, lamentáveis da violência, da delinquência, das ideologias complexas, corrupções, degradação moral, tudo isso numa escala global, ampliada. Esse é o dilúvio. E nós, então, estamos com a nossa arca pronta, preparada para nós conseguirmos singrar esse mar complexo, dessas águas conflituosas dos tempos atuais, atravessarmos aí o plano da expiação e provas, adentrarmos a regeneração exterior. Porque, em tese, nós aqui já estamos no campo da regeneração interior. Em tese. Porque nós não estamos mais lutando contra pendores complexos da nossa personalidade. Nós estamos hoje trabalhando naqueles movimentos em que já nos arrependemos do nosso passado, do que fizemos de complexo, estamos buscando terminar a depuração. Terminar a depuração, porque é o trabalho do mundo de regeneração, certo? Infelizmente, como aconteceu naqueles tempos recuados, em que muitos naufragaram, não conseguiram elaborar a arca e, consequentemente, se manterem a salvo interiormente das dificuldades, das tentações, da violência. Esse movimento hoje define aqueles que vão ser exilados, os que não conseguirem, em pleno século XXI, sexto milênio depois de Jesus, entrarem nas faixas da humanização, da humanidade aplicada ao bem comum, esses serão os que serão degradados. Os espíritos, tanto na codificação quanto nas obras, por exemplo, que nós recebemos de Francisco Cândido Xavier,
coleção Nosso Lar e as obras de Emmanuel, sempre estão nos convidando e ressaltando a necessidade da nossa adesão ao bem comum. É uma tônica dos Espíritos. Adesão ao bem comum. Não fazemos acepção de pessoas. Ajudarmos a todos, amarmos a todos. Então, aqueles que não estão conseguindo demonstrarem o senso de humanidade, esses serão os espíritos que serão degradados, amigos. Infelizmente. E já estão sendo. Nós temos notícias disso nas reuniões mediúnicas, os movimentos de partida, de acolhimento e partida daqueles mais complicados. Aqueles que estão ali no meio do caminho, ainda permanecerão conosco no mundo, que eu espero que nós aqui continuemos, nós aspiramos a continuar, e os mais complexos, os mais violentos, os mais difíceis, esses são os que estão sendo degradados. Porque na regeneração não haverá espaço para a expiação. E a expiação sempre é causada por espíritos endurecidos. Os que provocam aí as grandes dificuldades que vemos pelo noticiário são os espíritos endurecidos. Tiram a vida do semelhante, cometem barbaridades. Esses são os espíritos que nós podemos aí compreender que no grosso serão os que estão sendo banidos. Assim que vão desencarnando, eles vão sendo retirados. O movimento aí da transmigração dos espíritos, porque os mundos são solidários, que Allan Kardec estuda no livro A Gênese, no capítulo 11 da Gênese. A abordagem de Allan Kardec lá é perfeita, é excelente, vale a pena ser estudada por nós. Então, abriu Noé a janela que tinha feito, ou seja, intuição, mediunidade, intercâmbio com o mundo superior, intercâmbio com os bons espíritos, a janela superior. No corpo físico, no corpo espiritual, representa o centro de força coronário, chamado também pelos hindus de chakra, coronário, por onde recebemos as noções superiores. Recebemos as noções superiores porque nós fazemos um empenho, um esforço pelo aprimoramento. É uma via de mão dupla. Ao esforço, o pedido recebe-se. E a grande massa, que ainda não tem nem no conhecimento dessas coisas, vai sendo beneficiada, vai sendo convidada a entrar no sistema. Aí temos os que entram e aqueles que não conseguem entrar. Os que não conseguem entrar. Porta estreita e porta larga. Temos os que conseguem entrar e os que estão na evolução normal que conseguem entrar, e tem aqueles que estão na evolução normal, mas que não conseguem entrar, porque se permanecem na busca do interesse pessoal, da satisfação própria, e vai por aí. Então, aí nós vamos ter os novos exilados, os exilados agora do Sol, porque Capela é uma estrela, com sua família de mundos. Então, os exilados de Capela vieram para cá, e agora nós vamos fornecer os exilados do Sol, vamos dizer assim, para ficar na mesma nomenclatura aí de Emmanuel, que vão integrar comunidades de vários mundos. Vários mundos, porque são bilhões de espíritos que vão serão enxertados em
alguns ou vários mundos. Certo? Podemos passar para frente? Versículo 7. Vamos lá. Então abriu Noé a janela que tinha feito e soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram, de sobre a terra. O corvo soltou um corvo. Nós aqui temos algumas interpretações para o corvo. Vamos com calma. O corvo representa os nossos componentes já regimentados e científicos, ou seja, aqueles componentes que nós já conhecemos na intimidade para operar. Capacidade de operação no mundo material. Vamos colocar assim: as bases, o alicerce, que nos permite trabalhar, operar no mundo material. O corvo também pode ser representado como a serpente com asas. Veja que interessante. Então, o que isso significa? Que aquela nossa capacidade, a capacidade da serpente, a sagacidade, a astúcia, agora está mais ampliada, está mais sofisticada. Ela se eleva do solo. É o símbolo da capacidade para o voo, para a elevação. Afinal de contas, abriu a janela. Abriu a janela, o pensamento, então, voa. Não é isso? Quando nós abrimos a janela da mediunidade, nós começamos a intercambiar com os espíritos amigos, nossos amigos que estão no plano mais avançado. Então, nosso pensamento já consegue penetrar esse território pelas vias intuitivas, pela prece, pelo estudo, e vai por aí. Mas o corvo, ele tem aquela capacidade, ele vai fazer o levantamento estratégico do território. É a nossa capacidade de avaliação. Só que nós costumamos utilizar essa capacidade de avaliação, de análise, para atender o interesse pessoal. Falando aí do estágio atual da humanidade, porque nós estamos trabalhando hoje duramente para destruir o materialismo. Não é isso que aprendemos na questão 799? Estamos trabalhando para destruir o materialismo. Mas o materialismo é difícil de ser destruído, porque as raízes do materialismo estão no nosso coração. É a nossa busca. Por isso que é difícil de eliminar o materialismo. O trabalho é árduo, o trabalho é difícil. Então, o corvo, ele é aquela nossa capacidade de fazer levantamento do território, para ver o que faremos, como faremos, o que vamos buscar. De acordo? Então, esse o corvo, então, vai sair para fazer o levantamento, a observação, para que nós depois soltemos a pomba. Porque a pomba simboliza o elemento que vai captar recursos melhores. Recursos que o corvo não é capaz ainda de visualizar. Estamos trabalhando a casa mental. A casa mental. Então, nós podemos, por exemplo, trabalhar em termos assim, psicológicos, filosóficos, o povo sendo a nossa tentativa de reduzir as coisas. Tentativa de materializar, por exemplo, o mundo espiritual ou os componentes espirituais. E nós até temos obras aí nesse sentido, que falam de reencarnação no mundo espiritual, ou seja, então, ao invés de nos espiritualizarmos, estamos materializando o mundo espiritual. Então, é uma ideia. Esse aí é um trabalho
que podemos claramente associar aqui ao do corvo. Ao do corvo. Ô, Júlio. Diga lá. Você estava falando também, eu acho que o que eu pensei está de acordo com o que você está falando aí. Porque eu penso, quando você colocou aqui que abriu Noé a janela, né? E ao abrir, você colocou assim uma intuição, abertura para o mundo superior, né? Então, eu acho assim, quando eu abro a minha janela para o mundo superior, é natural que a primeira coisa que saia de mim são sentimentos viciosos, ou seja, vai sair naturalmente o corvo, né? Os sentimentos viciosos, os sentimentos de inferioridade, inferiores que eu trago, né? Porque ainda é natural que seja assim, porque eu ainda não tinha uma referência, né, Sim. superior para poder avaliar. Para que depois disso acontecendo, aí sim eu conseguiria liberar aí sim um pombo que seria esse trabalho íntimo, né? Transformando aquele corvo num pombo, não sei. Na verdade, não é que depois que você abriu a janela vai sair esse corvo, como você está dizendo aí. Nós vamos tomar consciência dele. Sim, Porque ele já. Só que para nós ainda não é corvo. Para nós, até que é nós, normal. até que nós elaboremos a janela, ainda é o melhor que temos. Mas quando nós elaboramos a janela e abrimos a janela, o melhor ilumina o pior. O bem revela o mal. O bem revela o mal. Então, quando a nossa janela interior se abre e identificamos Jesus como modelo e guia, então, na verdade, eu vou observar a distância que medeia entre eu e Jesus no plano interior, na pauta dos sentimentos. Então, Jesus, o Jesus de fora, revela o nosso mundo interior. Por tudo que ele faz, ele fala, e a partir do momento que nós aceitamos, então ele revela o nosso mundo interior, que é o trabalho que vamos fazer para transformar o corvo na pomba. Transubstanciar, vamos colocar assim. É, porque o que você está falando aí está no último movimento aí do, do último movimento, não. Aí na sequência, aí soltou um corvo que saiu. Então, o que sai é o automático. Nós estamos hoje tomando consciência do que sai. Porque não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Aprendemos com? Aprendemos com Jesus. Porque o que sai, continuamente saindo, vai formar a rotina. Vai concretizar a rotina. E a rotina é a correnteza a qual nós nos ajustamos sem esforço. Dá prazer, porque não existe esforço em nos deixarmos levar pela corrente que sai, certo? Então, nosso trabalho é de transubstanciar a água corrente. Vai por aí. Então, voltando aqui para o corvo, então, o corvo é o que sai nos movimentos da evolução, o que sai primeiro é o corvo. A pomba, simbolizando os pensamentos que vamos recebendo por revelação, desde o contato social, corpo a corpo, individual, dos mais adiantados com os menos adiantados, até o movimento mais expressivo da chegada de um grande revelador, que vai aglutinar os elementos esparsos, vai consolidar, assim como Moisés consolidou os elementos esparsos
codificando nos 10 mandamentos. Depois vem Jesus e faz o mesmo movimento. Ele arregimenta os movimentos esparsos e consolida, demonstra na prática o que significa tudo aquilo. E, ao invés de nos manter ainda focados nos 10 mandamentos, ele abre a janela e oferece as bem-aventuranças. Então, não mais o combate puro e simples das inclinações más, mas a expressão das virtudes, que vão alterar as inclinações más. Porque o princípio que gerou as inclinações más é substancialmente bom e vai ser utilizado para gerar a virtude, pela mudança de enfoque, mudança de perspectiva. Então, o corvo, no contexto aí em que a luz se apresenta, o corvo representa os lances nas trevas. Representa o lance nas trevas. Então, por exemplo, quando os espíritos que estão trabalhando no mundo espiritual precisam descer para as esferas sombrias, eles utilizam os lances do corvo, a capacidade de operar nessas faixas. Aí já é um trabalho para o corvo. Inclusive, eles se adensam, apagam a luz e vão trabalhar com os recursos que serão que poderão ser compreendidos por aqueles que ali estão. Porque não adianta chegar lá com a luz plena, falando filosoficamente muitas coisas interessantes, que não vai haver repercussão. Então é preciso aí trabalhar com a capacidade do corvo, no bom sentido. Usar a sagacidade e a astúcia para operar nessa região, tá certo? Inclusive, eles não podem nem volitar, precisam até andar mesmo nesse momento, nesses trabalhos aí. Então, o Honório até comparou o corvo como se fosse um tipo de águia, mergulhando nesses territórios para levantar causas, segundo propósitos complexos, que são aqueles que vão buscar aproveitar a confusão, vamos falar assim no popular, aqueles que vão procurar aproveitar a confusão para obterem o melhor para si. É o corvo. Ou aqueles que buscam manipular as massas. Manipuladores das massas estão também utilizando os recursos magnéticos dessa serpente com asas chamada corvo. Ao invés de buscarem o engrandecimento intelecto e moral das massas, eles mantêm as massas na ignorância para serem mais facilmente manipuladas. Então, Jesus, vindo à Terra como iluminado da mais alta expressão, representa a busca por acabar com esse sistema de exploração do fraco pelo forte. Ou do forte pelo fraco? Não, exploração do fraco pelo forte. O fraco não explora o forte, não tem chance. O Kardec trabalha o assunto já citamos aqui, capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, a exploração do fraco pelo forte, que é o elemento que busca submeter os que lhe estão abaixo, para obter o melhor para si. Manipulação das massas. Daí a tônica ainda no mundo. Nós estudando Espiritismo, nós estamos buscando
colocar a cabeça fora da água para ver as coisas acima da dificuldade, da confusão. Então, muitos estão naufragando aí nesse mar ideológico, de um lado e de outro, ou de vários lados, os vários espectros, na pauta das paixões pessoais, da sintonia pessoal, esquecendo-se de lançar o espiritismo puro e nobre para o povo. Para o povo. O campo do espiritismo é o campo do bem comum, do amor ao próximo, da empatia, da compaixão, da misericórdia. O que não significa alienação. O que não significa alienação do circuito. Porque nós somos chamados pelo espiritismo a trabalhar no contato social. É a tônica da doutrina espírita. É a tônica. Os mais adiantados auxiliam os menos adiantados por meio do contato social, questão 779. Então, não é possível alienarmos-nos. Não é possível alienarmos-nos. É preciso estarmos conscientes do que acontece à nossa volta para não repetirmos complicações interiores, continuarmos expressando complicações no mundo. O nosso escopo é o Evangelho, é o amor, é Jesus. Então, é o nosso escopo. Nós hoje representamos o Noé, cada um de nós. Cada um de nós hoje é o Noé, porque nós aqui estamos trabalhando a casa mental, identificando as más tendências, as más inclinações, identificando as virtudes, porque nós precisamos converter más inclinações em boas inclinações. E como nós vamos fazer isso, nós não soubermos identificar o bem e o mal. É preciso identificar o bem e o mal. O que é que nós vamos incentivar no mundo? O senso de humanidade, do bem comum, do acolhimento dos diferentes, ou nós vamos dar continuidade aos sistemas violentos, ao sistema da falta de empatia, da exploração do fraco pelo forte continuamente? O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos tomar decisão. Estamos na sociedade. É preciso transformar o mundo, não precisamos transformar o mundo? É preciso destruir o materialismo, é preciso acabar com a fome, a miséria, é preciso fornecer o amparo ao idoso, conforme a questão 685, é preciso acabar com a desigualdade social, conforme a questão 806, é preciso promover a educação das massas que são lançadas na torrente da civilização todos os dias, conforme Kardec para o que Kardec chama a atenção no seu comentário à questão 685 e 917. É o trabalho nosso. Não há como sermos alienados a esse processo. Nós hoje somos Jesus no mundo, oferecendo uma nova dinâmica operacional, um novo exemplo. Somos nós, cada um de nós. Então, o trabalho está nas nossas mãos. De sair dessa dimensão do corvo e ficarmos focados apenas nas coisas rasteiras e buscarmos o ramo de oliveira para enxertá-lo na árvore da civilização, que é o nosso trabalho. Para iluminar as consciências, iluminar as massas. Ampliarmos essa noção
ufanista, tacanha de pátria. Nós somos um planeta, somos todos irmãos, uma mesma família, cada um num departamento. Todos somos irmãos. Então é preciso ampliar, sermos universalistas. Sermos universalistas, porque Jesus já deu a senha para nós. Haverá um só rebanho, um só pastor na humanidade. Mas a nossa tentativa de sempre reduzir, sermos reducionistas, vai mantendo as coisas numa situação muito difícil. Então nós trabalhamos, amigos, na linha do idealismo puro. Na linha do idealismo puro e nobre, conforme Allan Kardec. É preciso soltar as amarras. Soltar as amarras. Trabalhamos pelo bem comum. Porque, inclusive, hoje, pelas redes sociais, nós podemos trabalhar pelo bem comum em escala global. Escala global. Escala mundial. Então, vamos abrir a mente, vamos compreender que o que nós fazemos aqui influencia o mundo todo. Aliás, nós estamos trabalhando na nossa reunião mediúnica das segundas-feiras com espíritos de todo o globo, de várias nações e de várias épocas, inclusive com irmãos de outros planetas. Então, nós já estamos ampliando os limites, os horizontes. Então, e soltou um corvo, ou soltou um corvo para fazer o levantamento do terreno, porque nós vamos implantar no terreno o ramo de oliveira, que os nossos ideais mais nobres vão arregimentar, simbolizados na pomba, que vai buscar o melhor. Então, nós estamos trabalhando aqui, amigos, o corvo. O corvo faz a observação do terreno, da sociedade, vê as suas carências, vê as suas dificuldades, e a pomba, que é o idealismo nobre, então vai buscar os recursos superiores para ajudar as massas que estão chumbadas no solo, ainda revolvendo-se no mar das paixões, dos duelos ideológicos, dos duelos físicos, que são as guerras. Nós precisamos compreender o nosso papel nesse contexto, que é de nos libertar desse terreno, enxergar mais além, conforme Jesus nos exemplifica para nós. É um trabalho difícil. Trabalho difícil, porque nós somos enamorados de muitas coisas complexas do mundo e não abrimos mão em favor do bem comum. Em favor do bem comum. Infelizmente, é o quadro. Irmãos que matam outros irmãos em nome de religião, por exemplo, que é a conspurcação do ramo de oliveira. Os corvos adentram os templos para se renovarem, deixarem essa condição de corvos, mas eles não têm essa capacidade. Então, o que eles fazem? Eles revertem a oliveira em arma, em destruição, para com aqueles que não pensam como eles. Acontece isso em escala mundial, e são aqueles que, em nome de essa ou aquela religião, destroem. Infelizmente, é a realidade ainda do nosso mundo. O corvo é bastante interessante, esse corvo, porque no mundo, por exemplo, o corvo, a ave,
costuma juntar pedaços de coisas brilhantes. Coisas brilhantes costuma juntar essas coisas e guardam num determinado lugar. Nós podemos até, conforme o Honório trouxe aí, ó, como quando nós trazemos do inconsciente, como se estivéssemos fazendo um papel de se recolher o que se pode salvar do incêndio. Veja que interessante. Aí nós podemos fazer conexão perfeitamente com o que tem acontecido na reunião mediúnica. Nós não temos aí tido notícias do passado, de uma forma bem veemente. É como se nós estivéssemos fazendo o levantamento de tudo que foi feito, recolhendo as preciosidades daquelas personalidades complexas, porque tem preciosidade, capacidade de luta, entrega a uma causa, determinação, coragem. Todos esses elementos complexos aí que nós fomos no passado têm essas características. Capacidade de fazer levantamento do terreno para desenvolver estratégias. Está tudo aqui no nosso arcabouço. Então, isso hoje vai ser utilizado para a construção de um mundo melhor, tanto internamente quanto externamente. Porque o trabalho, por exemplo, de transformar a Terra de mundo de prova e expiação no mundo de regeneração passa pela reforma das instituições, conforme aprendemos na questão 914. Preciso reformar as instituições, os estatutos das instituições. Quando falamos de instituições, não estamos falando de apenas de instituições públicas, não. Estamos falando de todas as construções humanas, públicas e privadas. Ou seja, transformar tudo isso em instituições que promovam o bem-estar social, o bem comum. O bem-estar social, nós aprendemos com Santo Agostinho, que é a tônica do mundo de regeneração. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-estar social, que nós já vemos aí em diversos países mais avançados. É a tônica do mundo de regeneração. E aqui não estamos falando de sistema político A ou B, estamos falando que o mundo de regeneração é o mundo do bem-estar social. Pleno. Para todos. Para todos. Para todos, não só para uma classe. Não só para os fortes que exploram os fracos. Não só para os fortes. Para os mais poderosos. Então eu recomendo aos amigos, por exemplo, a lerem esse trecho de Kardec no capítulo 9, item 5. Não precisa nem de desenhar. Para sabermos o que é preciso fazer na Terra. E é preciso que a gente dê uma ênfase nisso, é para a gente despertar para essa necessidade. Nós estamos vendo o povo clamando por educação, clamando por melhores escolas, melhores hospitais, por mais emprego. Tudo isso era preocupação de Kardec. Preocupação de Kardec. Ele vai falar, por exemplo, que quando, na questão 917, no seu comentário, ele fala que o desemprego, quando se generaliza, ele se torna um verdadeiro flagelo. Se torna um verdadeiro flagelo. Então ele vai dizer assim, ó, louváveis esforços se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima.
cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. E um dos sinais mais característicos do egoísmo no mundo é o ódio, amigos. O ódio está na questão 171 do Livro dos Espíritos. O ódio. O que está dito lá? 171. Somente entre os homens egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Iniquidade é desigualdade de tratamento, é desigualdade social, é tratar as pessoas de maneira diferente, isso é iniquidade. Aí vai falar da educação, que é a arte de manejar os caracteres, e o homem deseja ser feliz, e é natural e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediar. Então, amigos, nós na sociedade precisamos pesquisar as causas dos males para remediar. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões. Amigos, isso está acontecendo no Brasil. Basta ligar a televisão e assistir notícia. Vou repetir. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Isso aconteceu, meus amigos, no Paraná. O elemento fez uma festa lá com todo o seu direito, defendendo uma determinada bandeira, e o outro elemento foi lá e matou. Por motivo ideológico. Que obriga a se manter constantemente na defensiva contra seu vizinho. Enfim, aqui do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade, e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Na questão 685, ele vai falar da questão do desemprego. Vocês querem ver? 685. 685A. Então, Kardec era extremamente preocupado com as questões sociais. Extremamente preocupado. Ele vai dizer assim, ó. Quando se generar... Primeiro ele começa dizendo o seguinte. Nós aqui já fizemos referência ao capítulo 9, item 5, em que o forte é preciso combater a exploração do fraco pelo forte. Lembram-se? Aqui na questão 685, vocês apertem o cinto de segurança aí, tá? 685A. Todo homem tem o direito de repousar na velhice? Sim. Que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode?
O forte deve trabalhar para o fraco. O forte não deve explorar o fraco. O forte, o poderoso, o que tem mais recursos, deve trabalhar para o fraco, meus amigos. Isso é uma sociedade solidária, fraterna, em que o corvo predomina, a pomba predomina, e o corvo está se aproveitando para realizar suas obras. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes desta, a lei de caridade. Aí Kardec vai comentar. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência, por meio do trabalho, encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo com a miséria. Alô, amigos! Temos que combater o desemprego e a miséria. Espiritismo não é doutrina de alienação. Espiritismo não é doutrina em que nós somos, desculpe aqui a expressão, em que nós somos convencidos que o Brasil é a pátria do evangelho para do mundo e vamos ficar de braço cruzado, esperando que os espíritos implantem. Os braços dos espíritos somos nós é que vamos implantar. Aí ele vai falar da ciência econômica, volta a falar na educação, ele repete o que já está dito aqui na 917. Então, amigos, Allan Kardec, ele veio romper com as bases de um sistema materialista, cartesiano, explorador do próximo. Essa é a tônica da doutrina espírita. Sinto muito se desagrada. Eu sinto muito se desagrada alguma ala ideológica. Sinto muito. Mas aqui o nosso compromisso é com a doutrina espírita. Com a doutrina espírita raiz. E não com as seitas, à guisa de espiritismo que estão sendo difundidas no Brasil hoje. Alienantes dos verdadeiros interesses e necessidades da massa da população. Porque Jesus não conviveu no Sinédrio ou nos palacetes romanos. Jesus conviveu com os necessitados, com os esfarrapados, com os proscritos da sociedade, com os relegados à sua própria sorte, com aqueles que tinham que tirar leite de pedra para sobreviver, que eram explorados pelos fortes do seu tempo. Então, o nosso trabalho hoje aqui é permitir, amigos, encontrar, porque, olha, a pomba depois foi e voltou porque ela não encontrou lugar. O nosso trabalho é formar o lugar para a pomba, que é o mundo de regeneração, em que os valores nobres, humanísticos, qualificados, segundo aprendemos com o Espiritismo, vão predominar na sociedade. Enquanto isso, nós estamos trabalhando aqui para aumentar o número das pombas e diminuir o número dos corvos, dos exploradores. Porque o objetivo é dar segurança para o mundo, não é o que Kardec vai dizer? Combater o egoísmo para que o mundo tenha segurança. E, aliás, Emmanuel vai dizer praticamente a mesma coisa com uma outra linguagem. Quando Emmanuel vai falar para nós dos enquistamentos do sentimento, lembra-se? Kardec aqui fala que é preciso destruir o egoísmo para que haja segurança, para acabar com a violência. Depois releiam a questão 917. E o que Emmanuel diz? A humildade é atributo de Deus no reino do eu. Na carência da humildade, surgem na alma humana doentios enquistamentos do sentimento, quais sejam o egoísmo
o orgulho, a vaidade e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência. Podemos utilizar a palavra de Kardec também, as dissensões em todas as direções. Que Jesus nos abençoe, permita-nos voltar na próxima semana.